Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul, IPBLS, surgiu a partir de um sonho que Deus plantou no coração do saudoso reverendo Eudaldo Lima, de sua esposa Eurídice, e com a aprovação do Conselho da Igreja Presbiteriana de Brasília, um pequeno e corajoso grupo de moradores do Lago Sul iniciou o trabalho sob a liderança do reverendo Henrique de Almeida Lara. Oficialmente, a IPBLS foi instalada pela Comissão Especial do PBSA, Presbitério de Brasília, às 18h30 do dia 31 de agosto de 1980, no Salão de Cultos do Instituto Presbiteriano Nacional de Educação, onde hoje está o Mackenzie. A IPBLS peregrinou por alguns anos, ocupando vários espaços para realizar suas atividades. Instituto Presbiteriano Nacional de Educação, de 1980 a 1984, International Baptist Church, 1985, Centro Escolar do Lago Sul, CEL, de 1986 a 1988. Em 1988, adquiriu o atual terreno na QI 16, Conjunto 1, Lote N, onde passou a funcionar definitivamente. No endereço definitivo, a princípio funcionávamos no barracão, onde funciona as salas do Ministério da Infância, o salão de recepção e a cozinha. A construção do edifício em que funcionamos hoje foi iniciada por volta do ano de 2001. Em 2003, passamos a ocupar o andar de baixo da nova sede e fizemos até um culto no salão de cultos ainda sem paredes. Foram tempos de muita alegria e vitórias. Em 2007, foi inaugurado oficialmente o andar de cima, onde funciona o salão de cultos até hoje. Foram muitas lágrimas, dificuldades, lutas, ataques ferozes do inimigo de nossas almas, mas muito mais foram as bênçãos, alegrias e vitórias no Senhor. Neste momento festivo, em que comemoramos os 43 anos de existência da IPBLS, queremos registrar os pastores que conduziram a IPBLS ao longo desses anos, agradecendo a Deus por suas vidas. Reverendo Henrique de Almeida Lara, de 1980 a 1983. Reverendo José de Souza Pereira, de 1983 a 1988. Reverendo Alcides Martins Júnior, 1989 a 1995. Reverendo Décio Martins Gomes, de 1996 a 1999. Reverendo Luciano Roberto Pereira Nunes, de 2000 a 2018. Reverendo Marcelo Moraes, 2019. Reverendo Rudival Alexandre Souza, 2020. Registramos também os pastores auxiliares, Reverendo Eudaldo da Silva Lima, Reverendo Eurípides Brito, Reverendo Helder Rodrigues de Souza, Reverendo Wilson Júnior, Reverendo Oswaldo Cipriano e Reverendo André Dantas. Nossas homenagens vão para os atuais pastores, efetivo e auxiliar, Reverendo Jailson Gomes e Reverendo Kleber Costa, e suas famílias, rogando a Deus que os dirija e ilumine na condução do povo que congrega nesta casa, e lhes retribua todo o esforço e trabalho com bênçãos celestiais, materiais e emocionais. Contem conosco para executar a obra do Senhor. Aos que hoje nos conhecem, afirmamos que na IPBLS podemos vivenciar as coisas simples e prazerosas que são esperadas da verdadeira Igreja de Jesus. Crianças correndo para a salinha a fim de serem instruídas nas sagradas letras pelos amorosos professores e professoras da escola dominical. Jovens sorridentes conversando nos corredores do pós-culto,
a comentarem a profundidade do sermão expositivo que há pouco foi entregue à igreja pelo pastor por ocasião do culto solene dominical. Amigos e irmãos, parando um pouquinho para colocar a conversa em dia, compartilhando coração e afeição, enquanto outros correm para servir com simpatia aos novos que chegam para a vida da comunidade da fé, dando logo ensejo à participação deles nas sociedades internas da igreja. Ser IPBLS significa ser crente vivendo Cristo no dia a dia da estrada chamada vida. Significa ser crente que contribui para o progresso do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa olhar para o passado com a maturidade de alguém que sofreu, mas sobreviveu às lutas do caminho e que por isso tributa a Deus glória e honra. Significa ter na mente a convicção da aspereza do nobre trabalho a ser realizado, porém no coração a certeza do sucesso a ser alcançado em Cristo e no céu o galardão. Qual o nosso convite a você, caro amigo? Venha participar desta comunidade de amor a Deus, à palavra de Deus, ao próximo e ao serviço do reino eterno. E aqui, fazendo nossas as palavras do nosso Mestre Jesus na parábola da grande ceia, as expressamos a você. Ainda há lugar. Lucas 14, 22. Portanto, nos ajude a construir o nosso 44º aniversário, tomando parte e fazendo história em nossa amada IPBLS. Receba o nosso abraço, Conselho da IPBLS. Que Deus nos abençoe.
Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o grande amor de Deus e a misericórdia do Senhor estejam presentes nessa noite, no nosso coração, na nossa vida, neste lugar. É com muita alegria que estamos reunidos aqui na presença do Senhor, do nosso Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, para comemorarmos mais um aniversário que o Senhor tem nos dado, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Lago Sul. E nesta feita, aprove ao conselho desta igreja com muita alegria, logo ao saber da chegada do reverendo Leonardo Sayum, que assumiu o pastoreio titular da Igreja Presbiteriana de Brasília, a nossa igreja mãe, no dia 1º de janeiro deste ano, de convidá-lo para estar aqui nessa data tão especial para nós. Nós que, pastor, estamos ávidos em nos aproximarmos mais da nossa igreja-mãe. Nesses últimos anos, houve um afastamento, mas nós queremos e desejamos, com muita ênfase, essa aproximação. E eu conversei com o reverendo Leonardo, telefonei para ele, e ele foi muito solícito em dizer que estava disponível para nos atender, e assim foi feito. Nós entramos em acordo na data, e aqui está ele, e eu tenho certeza que o Senhor o tem trazido nesta noite, neste lugar, para falar ao nosso coração. E, pastor, eu vou deixar que o senhor mesmo se apresente. Eu só quero dizer que o pastor Leonardo Sayum é o presidente da Junta de Educação Teológica da nossa igreja. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais capacitadas na área teológica e pastor de grande experiência, oriundo recentemente da Igreja Presbiteriana da Gávea e, se Deus quiser, permanecerá muitos anos conosco aqui em Brasília. Pastor, eu vou entregar esse púlpito ao senhor. Fale aquilo que o senhor tem colocado em seu coração. A igreja está aqui para ouvir. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Quero iniciar trazendo o abraço da Igreja Presbiteriana de Brasília, que, graças a Deus, tem muito a ver com a história desta igreja. E quero agradecer de maneira muito especial o convite do reverendo Jailson, do reverendo Kleber, do presbítero Eduardo, do presbítero Henrique e do presbítero Alberto. A Igreja Presbiteriana do Brasil é conciliar e é muito bom ver um conselho com portas abertas para te convidar numa ocasião tão especial como o aniversário da igreja. E quando eu acabei de ouvir agora esse desejo de aproximação, veio na minha cabeça, né? A boa filha a casa torna, né? Então é um privilégio saber desse desejo de aproximação e com certeza a Igreja Presbiteriana de Brasília será ricamente abençoada nessa nossa parceria de missão. Quero dizer para vocês, de maneira surpreendente, que esse não é o meu primeiro sermão nessa igreja, é o meu segundo. Se você estava aqui em 1992, você me ouviu pregar nessa igreja em 1992. Eu era do departamento infantil, né? Em 1992 eu era novinho, e vim aqui pregar. Na verdade, não, eu estava no meu primeiro ano de pastorado, e a igreja me convidou para vir aqui pregar. Na época havia um presbítero chamado Brasil. Não sei se alguém lembra desse presbítero. E ele me chama professor Brasil. E ele me convidou para vir aqui pregar. E era num galpão pequeno, a igreja. E eu fiquei encantado com o grupo de louvor na época. Que louvor afinado. E essa herança continua. E eu fiquei feliz, porque se estendeu para o coral. Graças a Deus por isso, que Deus abençoe os irmãos. Bom, pelo que vejo, essa igreja é tão querida, que a Igreja Presbiteriana de Brasília não apenas me enviou nessa noite, mas eu vim acompanhado de vários presbíteros da Igreja Presbiteriana de Brasília, que eu estou identificando aqui no auditório. Não foi combinado, mas eles vieram, né? Então, o presbítero Marden está ali, né? O presbítero Rui está ali, o presbítero Antônio Sattler está ali, o presbítero Feltrin está ali, estrategicamente posicionados para não me deixar falar nada errado aqui, né?
Nosso texto é Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao verso 18. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 18. Colossenses 1, de 15 a 18. Gostaria de pedir a gentileza que nos colocássemos de pé e fizéssemos a leitura em conjunto. Colossenses 1, de 15 a 18, leitura em uníssono. Leiamos. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos instrui com graça para a Tua própria glória, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos? Gostaria que você usasse um pouco de um exercício de imaginação e imaginasse que um ser angelical, que desde a criação experimenta a maravilha de estar na presença de Deus. Imagine um anjo, um ser angelical. Imagine que esse ser angelical foi criado por Deus para prestar relatórios de sua igreja ao Senhor Deus. Imagine como esse ser, ao longo de toda a história, acompanhou a igreja, desde o Gênesis. E ele conheceu homens e mulheres que se dedicaram na caminhada do Senhor. Imagine ele conhecendo a história de Moisés, de Davi, de Ana, de Isaías, Débora, Paulo, Priscila, João, Estevão. Entrou pela história da igreja e conheceu John Wycliffe, e conheceu John Hus, e conheceu Martinho Lutero, e conheceu Felipe Melanchthon, e conheceu João Calvino. Imagine esse homem que conheceu Wesley, imagine esse homem que acompanhou o ministério de Billy Graham. Agora ele visita a Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul. E a pergunta é: qual seria o relatório desse ser angelical ao Senhor? Mas esse relatório não é institucional. O relatório é individual. Porque, como disse o apóstolo Pedro, a igreja somos nós, pedras vivas assentadas umas sobre as outras. Esse ser, então, volta e entrega esse relatório diante do nosso Deus. Será que ele veria cada um de nós, a igreja do Senhor, focada naquilo que é indiscutível e prioritário na vida da igreja? Ou será que ele veria uma igreja desfocada? Uma igreja que perdeu a sua visão? O apóstolo Paulo recebeu um relatório de um pastor chamado Epáfras. Epáfras havia fundado a igreja na cidade de Colossos. O que acabamos de ler é um relatório assim. Não é um ser angelical, mas é um pastor. A Bíblia até chama os pastores de anjos da igreja, porque o anjo é o mensageiro da igreja. Epáfras está preocupado, porque a igreja desfocou. A igreja perdeu a visão do que era prioritário na sua caminhada. E Epáfras vai até Paulo e diz: Paulo, eu sei que você não plantou aquela igreja, mas você é o meu mentor e eu quero te contar o que está acontecendo naquela igreja. E Paulo então escuta que a igreja de Colossos estava enfrentando uma filosofia chamada gnóstica. E o gnosticismo nada mais é do que colocar o homem como centro na sua espiritualidade.
ele passa a julgar todas as coisas espirituais e as ferramentas espirituais à luz dos seus próprios propósitos, desejos, e ele se acha capaz de manipular a espiritualidade em prol dos seus próprios projetos individuais. E o gnosticismo entrou dentro daquela igreja e o ser humano se tornou mais importante do que Deus. Os sonhos individuais mais importantes do que a missão de Deus. A relação de satisfação pessoal mais importante que a glória de Deus. E quando isso acontece, a igreja adoece. Quando ela perde o foco que Jesus Cristo deu a ela, quando ela perde a missão, a visão e os valores de Deus, ela adoece. E ao mesmo tempo em que as pessoas entram pelas portas da igreja, porque perderam a visão e a missão de Jesus, saem vazios, saem desejosos de algo mais, porque não entraram com a perspectiva correta, com o desejo correto. Eu vou traduzir isso com um exemplo bem simples. Se você quiser comer num churrasco, você não vai ao McDonald's. Porque você vai entrar num lugar que não foi construído com essa finalidade. Assim como se você quiser um fast food, você não vai a um restaurante francês. Porque no restaurante francês a comida demora a ser servida. É para você esquecer do preço. Quando a igreja se reúne, ela tem um foco, ela tem um propósito. E a igreja de Colossos havia perdido isso. Paulo, então, na autoridade que ele é própria, porque ele é apóstolo escolhido por Deus, ele começa a chamar a igreja de volta ao foco, à visão, aos valores, à missão. Porque quando nós, como igreja, voltamos ao centro da vontade de Deus, saímos dos nossos encontros preenchidos, repletos, alegres, motivados, desafiados, e vamos para o mundo com uma mensagem, com uma missão de transformação. E não somos mais apenas agentes individuais de uma transformação pretensa, mas somos os agentes usados por Deus como missionários em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na escola, para transformar a sociedade na sua relação com Deus. James Stewart, pastor de Edinburgh, na Escócia, disse o seguinte: toda a controvérsia do Novo Testamento pode ser reduzida à batalha da liberdade evangélica contra o legalismo judaizante ou entre a verdade salvadora versus gnosticismo. Quando você lê o Novo Testamento, você tem então dois grandes problemas: ou o gnosticismo ou o judaísmo legalizante. Se você lê Gálatas, por exemplo, você vai ver que a preocupação do autor de Gálatas é o quê? O judaísmo legalizante. Então, aqui nesse texto, esses gnósticos que menosprezavam a Cristo e exaltavam o homem, que buscavam o conhecimento como uma ferramenta para se distanciar de Deus e realizar os seus próprios projetos, batem de frente com o relatório do apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele convida aquela igreja, e hoje eu gostaria de convidá-los, à primazia de Cristo. A resgatarmos a simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade do foco que o Evangelho nos chama a ter. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: eu não cheguei diante de vocês com sabedoria humana, eu não cheguei diante de vocês com poder do Espírito Santo, eu cheguei apenas diante de vocês com uma só mensagem: Jesus Cristo. E decidi nada mais saber a não ser Jesus Cristo. Certa vez ele escreveu: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o apóstolo Paulo deixava claro ao longo do seu ministério, não apenas para a igreja dos Colossenses, mas em toda e qualquer igreja que ele escrevia: voltem ao que é primordial na sua caminhada, Jesus Cristo.
Volte os seus olhos para Cristo, ele deve ter a primazia. Por quê? Versículo 15 do texto que nós lemos. Cristo deve ter a primazia porque ele é a imagem do Deus invisível. A primeira grande maravilha de voltar os nossos olhos para Cristo é que Deus se fez carne e habitou entre nós. Não há dúvidas da existência de Deus. Nós estamos em pleno século 21 e algumas pessoas ainda duvidam da existência de Deus e começam a discutir como se Deus jamais tivesse se encarnado. Não, Deus é uma filosofia, Deus é um princípio. Não, olha, como Deus é espírito, pode ser que Deus exista, pode ser que Deus não exista. Nós, como cristãos, temos que resgatar a encarnação do Verbo. História é essa de que Deus existe ou não existe? Ele não apenas existe, ele se fez carne e habitou entre nós. E como disse João, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os nossos olhos, João escreve, contemplaram a maravilha do Deus encarnado. Jesus Cristo é Deus encarnado. E isso é um fato histórico. Podem espernear à vontade. Jesus não é um mito. Jesus é o Deus encarnado que habitou a nossa história. Você pode visitar os lugares onde Jesus andou. Você pode fazer pesquisas arqueológicas nos lugares onde Jesus andou. Você pode ir nos livros de história, até não cristãos, que é impossível apagar a imagem do homem que mudou até o nosso calendário. Nós estamos no ano 2023 do nascimento de Cristo Jesus. Quer gostem, quer não gostem. Até estão traduzindo agora, não é mais antes de Cristo, é depois de Cristo. A academia agora prefere usar antes da era comum, depois da era comum. Cristo incomoda até no calendário. Então, Paulo senta, inspirado pelo Espírito Santo, e diz, não se esqueçam, Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus invisível de todo o Antigo Testamento, agora é o Deus visível, que nós podemos contemplar. Nós tivemos a experiência, e para ser apóstolo era necessário ter visto a Cristo Jesus ressuscitado. Ou seja, ele não apenas se encarnou, ele venceu a morte. Como havia sido previsto. Ele morreu e ressuscitou. E o túmulo de Jesus está vazio. Qualquer outro religioso, ao longo da história da humanidade, pode visitar o túmulo deles. E se foi muitos e muitos anos que ele viveu, já virou até petróleo. Mas o túmulo de Cristo está vazio. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Israel com meu filho, minha filha e minha esposa. Nós entramos no túmulo do Jardim da Ressurreição e nos abraçamos ali, só nós quatro. E eu disse para eles, o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Paulo escreve, meus irmãos, não se esqueçam que o Deus que criou todas as coisas se fez carne. Moisés desejava muito ver a glória de Deus. Moisés queria muito ver a face de Deus. O Senhor diz, Moisés, você não pode ver a minha face, porque senão você vai morrer. Mas Deus foi tão bom com Moisés, que na transfiguração, no Monte Tabor, Moisés e Elias estão junto a Jesus. E os apóstolos ali, perto, olhando aquele momento único, o representante da lei, o representante dos profetas, Moisés e Elias, conversando com Jesus. E Pedro diz, vamos fazer 3 barracas e ficar aqui para o resto da vida. Vamos montar essas 3 tendas, tamanha maravilha do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Dr. Russell Shedd dizia o seguinte, quem quer saber como Deus é, considere atentamente a pessoa de Cristo.
seu amor e a sua indignação, sua misericórdia e sua denúncia dos hipócritas, sua humildade e a sua majestade, sua atitude de servo e seu senhorio. Lembre-se, Jesus preencheu na sua revelação todas as manifestações da natureza. Ele coordenava tudo. Por isso que no versículo 15 diz o texto que ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito significa aquele que detém a primazia. Algumas vezes pode acontecer, e na teologia já tivemos história na teologia em que se criou um subordinacionismo de Cristo Jesus, ou seja, como ele se revelou como filho, e como nesse texto aparece a ideia de que ele é o primogênito, então ele é um ser criado e não o criador. Só que o texto grego não diz isso. Aqui primogênito significa primazia, porque Jesus é o Deus eterno que aparece no Gênesis, lá na criação. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos a presença de Cristo, Deus eterno, não apenas como um ser criado, mas como Deus eterno que se revelou, se dispôs, diz Hebreus, a viver por nós. E veio na forma de filho, porque Adão tinha sido criado como filho, era necessário que Jesus viesse como segundo Adão, mas não como subordinado eterno do Pai, mas como o próprio Deus. Vem como filho para revelar um Deus que é Pai. E aí, nós percebemos nesse texto que ele é a primazia, versículo 17, porque antes que houvesse qualquer coisa, diz o versículo 17, ele já existia, ele é antes de todas as coisas. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles ficaram impactados com Jesus, porque o poder de Jesus não era apenas retórica. O poder de Jesus era manifesto em todas as áreas da vida humana. Homens ricos, mulheres ricas, homens simples, mulheres simples, homens enfermos espiritualmente, mulheres enfermas espiritualmente, homens enfermos fisicamente, mulheres enfermas fisicamente. Ele curava todo mundo. Ele manifestou o seu poder sobre todas as áreas. É sobre isso que nós estamos falando. É esse Jesus que nós adoramos. Não podemos perder o foco. Qual é o seu problema? Ele resolve. É tempestade? Ele manda ela acalmar. Ele manda a tempestade, os ventos lhe obedecem. E a pergunta dos discípulos foi: quem é esse que até os mares e os ventos lhe obedecem? Jesus resolve até problema de imposto. Lembra disso? Está na hora de pagar o imposto. Vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe e tem o valor exato do imposto. Que grande poder é esse? Paulo escreve: meus irmãos, vocês estão voltando os seus olhos para o gnosticismo, vocês estão voltando os seus olhos para uma filosofia vazia, vocês estão voltando os seus olhos para a espiritualidade, para realizar seus projetos pessoais. Voltem os seus olhos para aquele que detém o poder sobre todas as coisas. Ele é antes de tudo, ele tudo reina, dirige, ele é o Senhor dos senhores. Cristo tem a primazia, porque nele foram criadas todas as coisas. No grego, essa expressão, eu vou ler para vocês, é a seguinte: ta pantadia autu kais eis autu. O que isso significa? Tudo foi criado por meio dele. Essa é a tradução que você tem em português. Na língua grega, a tradução seria a seguinte: tudo foi criado através e para ele. Olha a diferença. Em português, tudo foi criado por meio dele. Em grego, tudo foi criado através dele e para ele. A criação, ela manifesta o seu propósito. É para Cristo. Nós fomos criados para Cristo. Cristo nos criou para um relacionamento. Quando você casa e tem filhos, você entende muito bem. Nós temos filhos para nos relacionarmos com os nossos filhos. Nós não criamos filhos para lançá-los fora.
Ah, eu vou ter um filho. Ah, cadê o seu filho? Sua esposa estava grávida? Ah, nasceu ontem. Cadê ele? Não sei, já dei para alguém. Não é assim que funciona. Nós queremos um relacionamento de amor. Nós amamos. Criamos porque amamos. O texto diz, ele criou todas as coisas. Através dele foi tudo criado para ele mesmo. Quando você se distancia de Deus, você se distancia do propósito da sua criação. Por isso que alguém longe de Deus é vazio. Vazio de significado, vazio de propósito. Porque ele não foi criado para andar longe de Deus. Ele foi criado para andar em comunhão com o Senhor. O filho pródigo é a prova clara disso, é a prova cabal disso. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Ele é criado para viver ali com o irmão e a família, ele vira as costas e diz, não, me dá o dinheiro, me dá o que eu tenho direito, e eu vou embora. Qual é o resultado da vida dele? Tristeza, provação, privação, até um dia em que ele diz, que saudade do meu pai. Estou comendo aqui comida de porcos, e a casa do meu pai teria banquete para mim. Ele volta à casa do pai, e Jesus nos ensina que o pai está sempre à porta, esperando para fazer a festa da reconciliação. Daí, esse Cristo Jesus, ele tem a primazia, porque ele tem um relacionamento de propósito com o universo. E ele é antes de todas as coisas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vamos lá, Hebreus 13, 8, se você está com a sua Bíblia aí, o texto diz assim em Hebreus 13, 8. Eu vou até ler o 7 antes. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Ele não muda. Ele é o Deus imutável. Mas o autor de Hebreus, e não era Paulo, tem a mesma preocupação paulina. Olha o que ele diz no verso 9. Depois de afirmar que Jesus ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre, ele vem com uma nota, dizendo, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. A Bíblia, ela é perfeita, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada. A verdade de Hebreus é a verdade em Colossenses, é a mesma verdade em 1 Coríntios, é a mesma verdade nos Salmos, é a mesma verdade no Gênesis. Por isso que o livro chamado Bíblia é tão diferente de qualquer outro livro, porque é o Deus que se revela, inspirado e nos convidando a desfrutar desta inspiração. Versículo 17, olha que interessante, lá de Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus Cristo tem a primazia porque só há existência porque ele coordena a existência. Se você se lembrar de João, capítulo 1, versículo 1, o evangelista João usa a palavra verbo para Jesus. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo na língua grega é a palavra logos. Logos. Logos significa verbo ou palavra. Por que João usou essa palavra logos, verbo, para descrever Jesus Cristo? Qual era a intenção de João? Uma primeira intenção é associar Jesus à palavra, porque a palavra em Deus é criadora. Deus diz, haja luz, e houve luz. Então, a palavra é criadora. Ele associa a palavra ao ser de Deus, porque pela palavra, na teologia nós chamamos o fiat de Deus, a linguagem criadora de Deus é o fiat de Deus. Na época alguém escolheu isso, porque é uma expressão latina, mas se fôssemos escrever hoje, talvez diríamos a Ferrari de Deus, seria melhor. Né?
para dar ideia de valor, né? Mas no latim a expressão é essa, é o fiat de Deus, a linguagem criadora de Deus. Então, João já identifica isso, em primeiro lugar. Segunda coisa, por que ele usa a palavra logos? Porque na cultura grega, então, na cultura hebraica, o fiat de Deus é a palavra criadora. Na cultura grega, a palavra logos significava o poder que rege todo o universo. Então, quando um filho estava andando com o pai dele, e o filho virava para o pai e falava assim: pai, o que é que sustenta as estrelas para que elas não caiam na nossa cabeça? A resposta do pai era: é o Logos. O Logos é o que sustenta todo o universo para que as estrelas não caiam na nossa cabeça. E aí o pai completava: quando essa formiguinha bate antena com outra formiguinha e as duas mudam e vão buscar açúcar, é o Logos que coordena essas formiguinhas. Isso era a cultura grega. Era assim que se ensinava o valor da palavra Logos. João, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever para grego, que vai ler, o que ele diz? No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Aí quem estava lendo dizia: agora eu entendi. Esse Jesus que detém todo o poder, da formiguinha às estrelas do universo, se fez carne. O Logos se fez carne. Ele detém toda a primazia. Por isso, volta lá para Colossenses 1, ele pode escrever nele, ou seja, em Cristo Jesus, tudo existe sob sua direção, tudo subsiste. Terceira coisa, versículo 18. O texto vai dizer que Cristo deve ter a primazia nas nossas vidas por causa do seu relacionamento conosco. Entramos na carta, gente. O relacionamento de Jesus com a igreja. Olha o que diz o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o pastor da igreja presbiteriana de Brasília? Jesus Cristo. Eu sou co-pastor. Quem é o pastor dessa igreja aqui no Lago Sul? Jesus Cristo. Jair secou. O Kleber também. Quando nós olhamos para a instituição chamada igreja e para o organismo chamado igreja, percebemos que ela só tem um cabeça, é Jesus. Ele reina sobre tudo. Quando alguém olha para a igreja e acha que a igreja está sendo dirigida pelos homens, não entendeu absolutamente nada. Você acha que Jesus abre mão do seu senhorio? Você acha isso? Quando os impérios na história, Império Romano e tantos outros impérios mais recentes, se levantaram contra a igreja, faliram, caíram, porque eles achavam que estavam se levantando contra uma organização humana, eles estavam se levantando contra o corpo de Cristo, e o corpo que é de Cristo tem cabeça, e o cabeça é Cristo. Não existe pior negócio na face da terra do que se levantar contra a igreja de Jesus. Vai de mal a pior, de impérios a qualquer outro tipo de organização humana. Não brinquem com o poder de Jesus. Ele ama a igreja, é o corpo dele, pagou alto preço na cruz para nos resgatar do império das trevas e nos fazer o seu corpo. Somos a menina dos olhos de Deus, a igreja é guardada, protegida, ungida, amparada, sustentada pelo Senhor Jesus. E Ele nos dá o privilégio de sermos parte, membros desse corpo. Pela graça. Não fizemos nada, não somos melhor do que ninguém, não fizemos uma peregrinação, não compramos nenhuma grande indulgência. Tudo é graça. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que o cabeça da igreja é o Papa. Mas não é o que a Bíblia diz. É só ler o texto.
Não precisa ser um grande teólogo para interpretar o verso 18. O verso 18 é claro. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. A palavra falou, está falada. Tem certas pessoas que têm uma dificuldade para aquilo que é tão claro na Bíblia. Timóteo diz, Paulo escrevendo a Timóteo, não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Ponto. É difícil entender isso? É preciso formar algum grande concílio teológico para entender uma frase tão simples? Quer ver outra frase simples? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca se sinta sozinho. Nunca se sinta sozinha. Nunca. Cristo prometeu. E Ele está de fato ao nosso lado. Se desço ao mais profundo abismo, Ele está lá comigo. Se eu subo ao mais altos céus, Ele está lá. O salmista nem sabia o que era avião, mas já nos ajudava no medo de andar de avião. Se eu subo ao mais altos céus, lá está comigo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem com um grupo de louvor da nossa igreja, nós fomos fazer uma série de campanhas evangelísticas pelos Estados Unidos, e na volta pegamos uma tempestade horrível, esse avião balançava, caía mala, uma coisa horrorosa, e o irmão que estava do meu lado me acordou. Pastor, o senhor está dormindo, olha que tempestade. Eu falei, meu irmão, o avião não é meu. Aí ele olhou assim, o que o senhor está querendo dizer? Eu falei, meu querido, se suba ao mais altos céus, o Senhor está conosco. Descansa seu coração, dorme, chacoalhando é até melhor. Eu voltei a dormir e ele não. Se subimos ao mais altos céus, Ele está lá conosco. Daí, esse Senhor que é o cabeça da igreja, Ele é reconhecido. Ele manifesta seu poder. Essa igreja não é uma organização humana. Essa igreja vai além disso. Sim, somos uma instituição, temos CNPJ, ok, mas isso não é o nosso foco. Porque quando a igreja é perseguida, recentemente tivemos uma conferência missionária e trouxemos um dos nossos missionários que trabalha no meio do Oriente Médio, uma igreja perseguida, a igreja não tem CNPJ, a igreja não tem nem endereço, ela se reúne em lugares diferentes. Mas ele trouxe um dado impressionante. Num determinado país islâmico, onde a igreja é perseguida, há 14 anos atrás, tinha 6 mil cristãos escondidos. Hoje tem 140 mil. Como é que essa igreja cresce sem CNPJ, sem endereço, sem campanhas de conferências, de nada? Porque o Senhor é o Senhor dela. Ele continua tocando corações, convertendo vidas e fazendo a diferença na história das pessoas. Versículo 20, Paulo concluiu aqui, nessa primeira parte do seu raciocínio, e eu quero concluir com ele. Esse Cristo Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo. Perceba a deidade de Cristo. Ele vem para reconciliar o homem com Deus. O texto diz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O pastor batista chamado Rick Warren diz o seguinte: valores não claros causam confusão. Valores conflitantes causam tensão. Valores falsos geram decepção. Valores errados criam disfunção. Por isso, precisamos olhar para a primazia de Cristo como o verdadeiro valor da nossa caminhada. Quem te trouxe aqui nessa noite foi o Espírito Santo de Deus, para que Cristo tenha a primazia no seu coração. Ele é o Senhor da sua história. Você não é dirigido pelo acaso. Você não está aqui por acaso. Essa igreja não existe aqui há 43 anos por acaso. Essa igreja está aqui porque ela tem pastor, se chama Jesus Cristo. Ela tem dono, se chama Jesus Cristo. E foi pago alto preço para que esse lugar fosse lugar de cura, transformação, reconciliação, caminhada com Deus,
produzindo frutos para a glória do Senhor. E quem fez tudo isso foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, devemos negar qualquer proposta pecaminosa em nosso coração, de estabelecermos a nossa visão, os nossos projetos, como se Deus viesse apenas para abençoar. Senhor, aqui está o projeto da minha vida, vem cá abençoar. Tem gente que é assim, né? Senhor, está aqui o projeto, vem cá abençoar. Não, não é assim que funciona. Senhor, aqui está uma folha em branco. O que tu queres que eu faça para a tua glória? Onde o Senhor me colocar, eu quero glorificar o teu nome. Onde o Senhor me colocar, eu quero falar do amor do Senhor, que faz o nosso coração ficar leve, do perdão do Senhor, que estabelece relacionamentos seguros. Eu quero falar para as pessoas como é bom sentir a presença de Deus e a misericórdia dele que se renova a cada manhã. Lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, eu faço a seguinte pergunta sempre que termino uma mensagem, ou quase sempre. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Esse ser angelical, que eu convidei vocês a pensar nele, ele não existe. Que acompanha do seu lado para ver o que você está fazendo, porque acompanhou Moisés, Davi, pode ficar tranquilo. Mas eu quero te preocupar um pouco mais. Ele não existe, porque Deus existe. Anjos existem, não estou dizendo que anjos não existem, mas essa não é a função. Ah, a propósito, nota de rodapé teológica, não existe anjo da guarda, viu, gente? Esses dias eu vi até uma propaganda de uma igreja, venha para o nosso culto para trocar o seu anjo da guarda. Eu falei, Jesus. Deus envia anjos em momentos especiais da nossa vida para nos guardar e proteger, a Bíblia diz isso. Mas você não tem um anjo da guarda, sabe por quê? Porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é muito maior do que você imagina. Deus te ama muito mais e cuida muito mais de você do que você imagina. Mas existe o Deus, não esse anjo menor, mas o Deus que tudo vê. E um dia nós estaremos diante dele para prestar contas. E ele encontre nos nossos lábios e na nossa história uma só frase, como de Paulo: para mim, o viver é Cristo. O que a gente leva para casa? O desafio de resgatar a primazia de Cristo na sua vida. Como fazer? Acordou pela manhã, fale com Jesus. Não espera tomar café, não espera arrumar sua agenda, não entra no Instagram, não responde o WhatsApp. Fale com Jesus. Primeira coisa, Deus ama a primazia na Bíblia. Deus não é Deus de resto. O resto do seu dia você consagra a Deus, o resto do seu dinheiro você consagra a Deus, o resto do seu tempo. Não, Deus é o Deus da primazia. A diferença entre a oferta de Abel e Caim foi essa. Abel ofereceu da primazia, Caim ofereceu do resto. Vai lá em Gênesis que você vai ver. Deus se agradou da oferta de Caim, de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Então ofereça a Deus primazia. A primazia do seu dia. Acordou pela manhã, fala com Jesus. Abriu os olhos, fala com Jesus. Nem abriu os olhos, fala com Jesus. Está com preguiça de abrir os olhos, já começa falando: ô Deus, bom dia, que preguiça. Me ajuda, Senhor. Mas fale com Jesus. Ele está pronto para te ouvir. Fale com Jesus. Peça, ouça e veja a presença de Jesus no seu dia a dia com a graça dele. O alimento sobre a mesa, graça de Jesus. O teto sobre a cabeça, graça de Jesus. O cobertor, graça de Jesus. O umidificador, graça de Jesus. Louve a Deus por tudo. Preencha a sua vida, seja grato. Certa vez perguntaram para o Dr. Shedd, Dr. Shedd, o que é santificação? Ele disse gratidão. O ingrato está longe da santificação. O caminho da santificação é gratidão. Eu tenho só pão na minha mesa? Obrigado, Jesus, sou grato por esse pão. Eu tenho pão e uma fruta?
Obrigado, Jesus, sou grato porque o Senhor me deu isso. E assim vai. Segunda coisa prática, eu quero que você leve para casa em nome de Jesus. Leia a palavra de Deus. Conheça a palavra de Jesus. Começou o dia agradecendo e orando? Pegue a palavra de Deus, leia um trecho da palavra de Deus e guarde essa palavra. Olha, nós temos uma bênção chamada celular. Viu um versículo que te falou ao coração? Tira foto dele, durante o dia você reveja ele várias vezes. Ao invés de ficar olhando tantas coisas ruins que existem por aí, porque o celular ele pode ser bênção ou maldição, né? Transforma ele em bênção. Quem sabe você, ao tirar a foto do seu versículo, encaminhe para alguém. Use esse instrumento para ser bênção. Da palavra. O que as pessoas precisam? A palavra de Deus. E ela já está revelada do Gênesis ao Apocalipse. Você não precisa buscar outra fonte. Medita nela dia e noite. E serás bem-sucedido. Terceira e última coisa. Seja bênção. Imite a Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo, escrevendo à igreja, diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém te fechou no trânsito, o que Cristo faria naquele momento? Alguém te agrediu verbalmente, o que Cristo faria naquele momento? Alguém te desacatou, o que Cristo faria naquele momento? Alguém te fez uma coisa boa, o que Cristo faria naquele momento? Sim, é isso mesmo, uma pergunta tão simples. E quem tem mais de 40 anos de igreja deve se lembrar das pulseirinhas que a gente usava. Precisamos resgatar a primazia de Cristo. Ele é o modelo de espiritualidade. Ele é o Senhor da nossa história. Que Deus nos abençoe.